purificação de pecado. E aí ele conclui, ele está então agora, depois da purificação dos pecados, ele se assentou, voltou à destra do trono da majestade do céu. Aí no verso 4 ele vai dizer assim, e ele herdou. Irmão, essa epístola não tem jeito não, você tem que estudar cada palavra, se prepare. Herdou. Significa que antes esse Filho eterno glorioso não tinha esse nome. Esse nome foi dado a ele após a encarnação e após ele cumprir sua missão e vencer a morte e julgar o mundo, o pecado, o diabo, ressuscitar, ascender, ser entronizado agora não apenas como Filho de Deus, mas como Filho do homem. Então nós podemos cantar com os nossos corações cheios de adoração. Há um homem no céu em glória. Há um homem com espírito humano, alma humana e corpo humano, igual a nós. Um homem assentado à destra da majestade das alturas. E por isso que o livro de Hebreus diz assim, capítulo 6, ele é que é a âncora de nossas almas, segura e firme, e que penetra onde? Além do véu. Esse além do véu na Epístola dos Hebreus não tem nenhum significado outro que não seja o Santo dos Santos Celestial. O céu, como nós vimos na leitura que fizemos. O Santo dos Santos Celestial. Ou, para definir melhor isso, a presença imediata de Deus. Agora uma pergunta. Qual homem poderia se colocar na presença imediata de Deus? Qual? Quem? Por isso, meus irmãos, quando esse homem, ainda em carne, ele entra no Jordão, os céus não se contêm. Os céus têm que se abrir. E a voz tem que ser ouvida. Alguns evangelistas registram numa terceira pessoa e um deles numa primeira pessoa. Então temos que combinar os relatos. Por um lado, este, como que apontando para outros, né? Vamos dizer, olhem, este é o meu filho amado. E nele eu tenho todo o meu prazer. Mas um deles registra a voz diretamente ao filho, dizendo, tu és. Tu és. Deus, o Pai, aguardou esse tu és por milênios, mas ninguém apareceu. Nem Noé, nem Abraão, nem José, nem Davi, nem Salomão, nem Daniel, ninguém. Mas naquele dia no Jordão, tu és o meu filho amado, e em ti eu tenho todo o meu contentamento. Os céus não se contiveram, porque agora um homem, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus, e falhou, e caiu, e se desviou, e nunca mais pôde ser recuperado por nada, nem por ninguém. E então o que Deus faz? O próprio Filho eterno, herdeiro, Criador, Senhor, resplendor da glória, o que ele faz? Assume a natureza humana. Por isso, quando João escreve seu evangelho, meus amados irmãos e irmãs, o que ele tem para nos dizer? Não é isso? No princípio era o Verbo, o Filho, a palavra. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Mas então o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Com descendência. Nós tínhamos, irmãos, uma placa em nosso peito, escrita inferno. Nosso destino. Inferno. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E João vai dizer, nós vimos a sua glória. É para isso que nós estamos aqui. É para alertar para tudo isso que Cristo fez por nós. E se não é tudo isso para nós entregarmos as nossas vidas
eu já entreguei a minha a Ele. Viver em Cristo e Cristo viver em mim, aguardando a vinda dele para uma vida celestial. Que a vida eterna já começou, que ainda não é tão boa como será quando da vinda de Cristo. E é por isso que eu estou aqui, para ver se nas redes sociais alguém nos ouve nesse clamor de chamar as pessoas para virem para a academia, treinar a vida espiritual. Glória como do unigênito do Pai. Então, depois que ele realiza esse trabalho, qual é o lugar dele? Para onde esse homem vai? Pedro vai dizer que ele é o varão aprovado por Deus. Jesus de Nazaré. Para onde ele vai? Bem, quando ele ascendeu do Monte das Oliveiras, uma nuvem, que não é nuvem atmosférica, de jeito nenhum, é a mesma nuvem que se mostrou no Monte da Transfiguração e que cobriu aqueles discípulos quando Pedro dizia, bom é estarmos aqui. Uma nuvem os envolveu. Essa nuvem, sem dúvida, é aquela da presença de Deus, que calou ali aquelas palavras sem sentido de Pedro, e aquela voz foi ouvida. Este é o meu filho amado, meu eleito, a ele ouvir. Não tem 3 tendas, nenhuma tenda. Então é dito, a ninguém mais viram, senão somente a Jesus. Essa mesma nuvem cobriu o Senhor dos olhos daquelas pessoas em Betânia, quando ele ascendeu ao céu. Então, para onde ele foi? Será que ele ficou peregrinando aí por cima das nuvens, nesse céu atmosférico? Que a Bíblia tem para nos dizer. Então, na sua ascensão, Salmo 24. Como que os anjos estivessem boquiabertos, porque eles acompanharam toda a vida humana desse precioso Senhor. Toda. Desde a encarnação, quando o bebezinho estava lá, os anjos também estavam lá. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens, porque os homens Deus quer bem. Lá estavam eles. E eles continuaram acompanhando toda a vida do Senhor. Quando o Senhor foi tentado, anjos vieram do céu para servi-lo após a tentação. Quando ele estava agonizando no Getsêmani e orou 3 vezes, Lucas vai nos dizer que um anjo o fortaleceu ou o consolou. Quando ele estava para ser preso ali mesmo, ele disse para Simão, embainha a tua espada. Você não sabe que se eu rogasse ao Pai agora, ele me enviaria mais de 12 legiões de anjos. Então os anjos estão boquiabertos, olhando para a terra. Por que eles estão olhando para a terra? Porque agora o verbo não está no céu. E o verbo é o motivo, é o foco, é o centro da contemplação dos anjos. Ele é o centro da adoração dos anjos. O verbo eterno, inicialmente. Mas agora os anjos têm que olhar para baixo, porque o verbo não está no céu. O verbo está na terra, encarnado. Então eles acompanham a vida humana do Senhor. Por isso Paulo vai dizer assim, escrevendo para Timóteo, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne. Foi justificado em espírito e contemplado por anjo. E pregado entre os gentios, e crido no mundo e recebido na glória. Então agora, nós, na ascensão aí que nós estamos, Monte das Oliveiras, nós podemos ouvir a voz do Salmo 24. Use de novo a sua imaginação santa. Lá estão os anjos, que tiveram todo esse tempo, 33 anos e meio, olhando para a terra. Porque o verbo encarnado estava ali. O motivo da adoração deles. Então, quando esse homem cumpre a sua obra, ressuscita e vai ser ascenso, Salmo 24. Nós temos como que um coro de anjos de cá e um coro de anjos de cá. E eles estão fazendo uma música maravilhosa, uma sinfonia maravilhosa. Então a turma de cá pergunta assim, a turma de cá diz assim, levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória. Aí o coro do lado de cá faz uma pergunta que é retórica, ou seja, uma pergunta que não precisa de resposta. Mas eles querem ouvir a resposta do lado de cá.
Então eles perguntam assim: quem é o Rei da Glória? Aí o